Vamos lá, turminha. Olha só, eu resolvi gravar o vídeo hoje por dois motivos. Primeiro que eu tô com a rede muito instável em minha região aqui. Ontem eu também fiz a mesma coisa com a turminha do quarto período. E o maior motivo é que você pode, nessa aula, como para mim é uma aula muito importante para aplicar depois em microeconomia, né, em curva de demanda e oferta, lá no cálculo 1, no pré-cálculo, cara, ela é muito importante também. Então, nós vamos aprender o que aqui? Eu deixei com vocês na última aula uma bateria com, eu tenho ela aqui na minha mão, com 12 questões. O que eu vou fazer? Eu vou fazer pausadamente as 12 questões do quadro, usando a sua maquininha científica para fazer regressões lineares e responder as perguntas, tá bom? Você então, a partir dessa aula, vai ter que saber o quê? Primeiro, reconhecer o gráfico de uma função linear, entender o que é um aumento ou uma diminuição linear, entender o que é uma função crescente ou decrescente a partir daí, né? E usar a sua maquininha para poder criar modelos lineares para relacionar duas grandezas. Então eu vou começar, vai ser um vídeo aí de quase uma hora ou um pouco mais de uma hora, mas é importante para mim que você entenda esses pontos que eu destaquei aqui agora, beleza? Então, vou fazer o seguinte, dá um pause aí, pegue lá a sua bateria de exercícios, pegue a sua maquininha científica, pegue seu caderno e me acompanhe no passo a passo. Tudo bem? Vamos começar a brincar então. Turminha, a questão 1, olha só, a questão 1, nós já começamos a falar de função linear, né? Que é a famosa função do primeiro grau. Mas vamos lá. A questão 1 fala assim, ó. Dada a função f de x, ó, f de x igual a menos 3x mais 6. Vamos lá? Responda as seguintes perguntas. Primeiro, verifique se a função é crescente ou decrescente. Nós já vimos que essa função, que eu posso escrevê-la assim, ou eu posso escrevê-la assim, y igual a menos 3x mais 6, mesma coisa. Vamos lá. Nessa função, tem-se o y dado em função de x, e o x aqui aparece com expoente 1. Daí ser uma função do primeiro grau. Nós já vimos que essa função tem sua base algébrica, né? A sua estrutura algébrica, a sua estrutura genérica, dada por um y igual a x mais b. E esse A aí, esse A é que vai denunciar para você se a função em questão é crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, o nosso A é negativo. Se o nosso valor de A aqui é negativo, é porque o y decresce em função de x. Quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Até porque, galerinha, vem cá, algebricamente falando, ó, todo valor de x que você aplicar aqui, você vai multiplicar por menos 3, depois somar com 6. Então, quanto maior for esse valor de x aqui, na hora que eu multiplico por menos 3, o resultado y vai ser menor. Então, essa função, ela tem um y dado em função de x, e quanto maior o valor de x, menor o valor de y, é uma função decrescente. Então, essa função aqui, ó, é uma função letra A, é uma função decrescente. Na última aula nós vimos que essa função, ela possui uma taxa de variação negativa. Então, isso aí, porque essa taxa de variação é exatamente o coeficiente A, quem acompanha o x. Vamos lá, então.
Letra B, determinar o ponto de interseção dessa função, do gráfico da função com o eixo y. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esboço do gráfico dessa função. Primeiro, eu vou me segurar onde? Se essa função é uma função do primeiro grau, então a relação entre y e x é uma relação linear. Mais tarde, futuramente, nós vamos comparar essa relação linear com outras relações, exponencial, trigonométrica, logarítmica, aí você vai então entender um pouco melhor. Mas por enquanto é uma relação linear, por ser uma função do primeiro grau, ou seja, para cada unidade de variação de x, eu tenho a mesma quantia de variação em y. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos fazer o esboço do gráfico dessa função. Se eu sei que a minha função é do primeiro grau, então o seu gráfico é uma reta. Cara, e para eu identificar uma reta no plano cartesiano, basta que eu tenha 2 pontos dela. O que eu faço então? Vem comigo. Ó, y igual a menos 3x mais 6. Você vai aleatoriamente, você vai de forma muito vadia atribuir quaisquer 2 valores para x. Ó, x, y. Cara, eu vou aplicar aqui um x igual a, sei lá, x igual a menos 1, um x negativo, e aqui um x igual a 4? Pode ser. Vamos lá então, na função. Quando x for igual a menos 1, menos 3 vezes menos 1, mais 3, mais 6, 9. Quando x for igual a 4, menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 mais 6, menos 6. Então, é assim que se brinca com uma função. Você tem a função em sua forma algébrica, você nela insere valores para x, que é a minha variável de domínio. Vão lembrar disso aí, cara? Aqui, ó, se eu tenho o y em função de x, então quem domina a relação é o x. Então, para cada x que eu aplico na função, eu tenho uma resposta y, que é a minha variável dependente. Então, o x é a variável independente. E o y depende dele. O y é a variável dependente. Vamos lá, então. Nesse caso aqui, ó, eu estou falando que nessa função, o f de menos 1 vale 9. Ó, quando para x eu apliquei valor igual a menos 1, eu obtive 9 como resposta. Na mesma função, o f de 4 é igual a menos 6. Ou seja, a cada valor de x que você aplica na função, você cria, a partir dela, um par de números, um par ordenado, x, y. Ó, então, nessa função, para um x igual a menos 1, tem-se um y igual a 9. Na mesma função, para um x igual a 4, tem-se um y igual a menos 6. O que eu vou fazer? Eu vou lá no plano cartesiano, localizar esses 2 pontos e vou então fazer o esboço do gráfico da função. Vamos lá? Vamos fazer aqui, ó. Ó, vão comigo. Plano cartesiano, ó. Eixo y, eixo x. Quando x for igual a menos 1, vou colocar aqui, ó, menos 1. Eu tenho um y igual a 9. Vamos lá? Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui, ó. Então, ó, x igual a menos 1, y igual a 9. É desse ponto aqui que eu estou falando, galera, ó. Desse ponto aqui. Qual o outro ponto que eu determinei nisso aí, nessa minha função? 4, 6. Quando x for igual a 4, o y igual a menos 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, menos 6. Ó, 4. Aqui, galerinha, 4 e menos 6. Tá aí, ó. É desse ponto que eu tô falando. E aí, se você traçar uma reta unindo os dois pontos, você faz o esboço do gráfico da função. Aqui, ó. Tá aí. Tominha, dá para sacar que se essa reta ela está mergulhando no plano cartesiano aqui, ó, é porque quanto maior o valor de x, menor é o valor de y. É uma função decrescente. Isso vem só ratificar a nossa resposta anterior. Aí ele quer saber o seguinte, quer ver? Determinar aonde que essa função, aonde que o seu gráfico corta o eixo y. Ô, turminha, mesmo num esboço feito ali, vamos tentar sugerir um valor? Ó, essa reta cortou o eixo y aqui, ó, em y igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, ó, essa reta corta o eixo y lá em y igual a 6. Mas espera um pouquinho. Como é que eu posso, algebricamente, entender que valor é esse aí? Concordam que qualquer ponto sobre o eixo y, qualquer ponto sobre o eixo y, possui uma coordenada x igual a 0? Então, para eu saber aonde essa reta corta o eixo y, é só eu, nessa função, entender qual o valor de y quando x for igual a 0. Então, ó, ponto onde corta o eixo y. É só calcular o f de 0. Calcular o valor de y quando x for igual a 0. Então, eu vou na função e vou aplicar para x valor igual a 0. Menos 3 vezes 0, mais 6, ó, vai dar o 6. Ou seja, esse ponto aqui, ó, 0,6, também pertence ao gráfico da função. Então, entenda que quem é essa reta aqui, cara? Essa reta é formada por infinitos pontos. Ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto aqui, esse ponto aqui. E quem são esses pontos, cara? São pares ordenados. Se essa reta é o gráfico dessa função, então todo e qualquer ponto sobre ela é um par ordenado que essa função poderia formar. Então essa tabela minha aqui é uma tabelinha muito limitada. Eu poderia aqui, ó, atribuir n valores para x. Para cada valor de x que eu atribuo aqui, eu encontro um y correspondente. Então eu poderia, com essa tabela, identificar infinitos pontos, cara. E aonde estariam esses infinitos pontos? Sobre essa reta aí, ó. Então essa reta, ela representa os infinitos pontos que eu posso obter a partir dessa função, tá ok? Se é uma função linear, esse conjunto de pontos
vai estar, né, alinhado. Vamos lá. Depois, determine a raiz da função. Não gostei disso aí. Troca para mim. Determine o zero da função. O zero da função é exatamente aonde esse gráfico corta o eixo X. Ó, aqui no meu desenho, eu posso sugerir um valor. Aqui, ó. 2. Corta o eixo X lá em X igual a 2. Esse valor de X, aonde a reta corta o eixo X, é para mim o zero da função. Tira a raiz daí. Zero da função. Vamos lá então. Vamos calcular aqui. Ó, o zero da função. Ó, zero da função. Turminha, quem é o zero da função? É um valor de x. Concordam que todo e qualquer ponto sobre o eixo x possuirá uma coordenada y igual a zero? Então, ó, se esse ponto aqui é o ponto de interseção com o eixo x, então eu quero saber o seguinte, cara. Qual o valor de x que na função me daria um par ordenado, um y igual a zero? Porque esse ponto aqui é um ponto de coordenada 2, 0. Lá na interseção com o eixo y, era o contrário. Aqui é um ponto de interseção com o eixo y, então x é igual a 0, 0,6. Então, para encontrar esse ponto aqui, atribua para x valor igual a 0 e calcule o y. Para encontrar esse ponto aqui, atribua para y valor igual a 0 e encontre o x. Então, ó, menos 3x mais 6 igual a 0. Por isso que o nome é zero da função, porque é o valor de x para o qual a imagem é nula. Então, ó, menos 3x igual a menos 6, quem vai ser o x, gente? 2 aí, ó. Então, ó, eu sei que f de 2 é igual a 0, ou seja, para x igual a 2 tem-se um y igual a 0. Isso representa o que para mim? É exatamente onde a função toca o eixo x. Beleza? Letra A, B, C, D. Ou melhor, já fiz. Então, ó, determinar a raiz da função. Determine o zero da função, que é exatamente o valor de x, né? Isso aí, na interseção da reta com o eixo x. Então, respondi duas questões de uma vez só. Utilizando os pontos de interseção com o eixo x e y, construa o gráfico. Já está aí o gráfico da função. Vamos lá. Verifique para quais valores de x a função tem imagem positiva e para quais valores de x a função tem imagem negativa. Turminha, olha no quadro aqui. Olha a importância desse ponto aqui. Quer ver? Se eu sei aonde a reta toca o eixo x, então eu vou saber exatamente para que valores de x eu tenho uma imagem positiva, um y positivo, e para qual valor de x eu tenho um y negativo. Entenda que para qualquer valor de x menor que 2, ó, se eu for buscar a imagem lá no gráfico, ó, a imagem é positiva. Para qualquer valor de x maior que 2, ó, 3, olha o 4, ó. Para qualquer valor de x maior que 2, a imagem é negativa. Então, se você reconhece o gráfico e você sabe quem é o zero da função, eu vou saber, então, que naquele valor de x eu tenho um limiar, né, a fronteira, entre imagens positivas e imagens negativas. Então, nesse caso aí, vamos responder a pergunta, ó. Ó, estudando o sinal da imagem. Estudando o sinal da imagem. Dá para saber que
para qualquer valor de x menor que 2, eu tenho um y positivo. Para qualquer valor de x maior que 2, eu tenho um y negativo. Tá bom? É você entender no gráfico qual o valor de x que aplicado na função me daria uma resposta positiva, uma imagem positiva. E qual o valor de x que aplicado na função me daria uma imagem negativa. Vou dar um pausezinho aqui agora para fazer a questão 2 com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sim, a questão 2. Pegue a maquininha para mim, viu, galera? Maquininha na mão para fazer uma modelagemzinha matemática, beleza? Fica com a questão aí. Espera um pouquinho. Vamos lá. Olha só, essa aqui é a questão 2. Vão comigo? Ó, a questão 2 é assim. O preço do serviço executado por um pintor consiste em uma taxa fixa de R$ 25. Então, ó, uma taxa fixa de R$ 25 mais uma quantia que depende da área pintada por ele. A tabela seguinte mostra alguns orçamentos apresentados por esse pintor. Então, ó, o pintor falou assim: se eu pintar uma área de 5 metros quadrados, você me paga R$ 35. Beleza? Se eu pintar uma área de 10 metros quadrados, você me paga R$ 45. Se eu pintar uma área de 15 metros quadrados, você me paga R$ 55. Então, na tabela, eu já posso ali identificar um padrão matemático. Olha o que é uma relação linear, gente. Ó, enquanto essa área aqui aumenta em 5 metros quadrados, para cada 5 metros quadrados de área, o valor a ser pago, ó, aumenta em R$ 10. Ó. Sempre que a área aumenta em 5, o valor aumenta em R$ 10. Então, se para uma mesma variação de x, na verdade aqui, quem seria minha variável dependente? O valor a ser pago. O valor a ser pago depende da área pintada. Então aqui eu teria um x, ó, o meu x aqui seria a área pintada. E quem seria o y? O valor a ser pago. Não é isso aí? Variável independente, variável dependente. Vamos lá então. Dá para sacar que enquanto x varia de 5 unidades, o y varia sempre em 10 unidades. Então, na relação linear, o que acontece entre x e o y ali? Para uma mesma variação de x, eu tenho sempre a mesma variação de y. E é tão verdade, quer ver? Aqui embaixo, ó, se enquanto x varia de 5, o valor varia de 10, quando x variar de 10, o valor terá que variar de 20, ó. E aqui realmente variou de 20, tá vendo? Então existe um padrão ali, um padrão. Ele quer saber, Eduardo, me dê uma função que me permita, cara, identificar valores dentro da tabela, por exemplo. E se o camarada pintar uma área de 12 metros quadrados? 12 não tem aqui. E se ele pintar uma área de 200 metros quadrados? Opa, extrapolei a tabela. Então, eu tenho que ter uma função, eu tenho que ter uma lei matemática que me dê o valor a ser pago em função da área pintada. Então, a gente pode, essa aqui é mais fácil, nós vamos fazer de cabeça, mas vamos usar também a maquininha para fazê-la, porque às vezes eu não tenho valores tão inteiros, tão discretos. Aí a maquininha me ajuda muito. Vamos lá, turminha? Se uma área de 5 metros quadrados me faz pagar R$ 35, aqui é o que eu pago somente pela área pintada, fora o valor fixo. Então, se 5 metros quadrados me faz pagar R$ 35, concordam que me custa R$ 7 o metro quadrado? Ó, R$ 7 o metro quadrado.
Concordo. Ó, eu dividi, ó, aqui. Presta atenção. Se R$ 35 cobrem uma área de 5 metros quadrados, então aqui eu paguei quanto, hein? R$ 7 o metro quadrado. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. E aí? Se eu pintar, eu acho que aqui, gente, já tem a parte fixa, né? Quer ver? Olha só. Ah, sim, total a pagar. Então eu não li o total. Então aqui eu já tenho a parte fixa. Então não é R$ 7 o metro quadrado, não. Sacou? Então, ó, desculpa. Aqui é o valor total que eu estou pagando. Então, se eu pintar 5 metros quadrados, eu pago 35. 25 é a parte fixa. Então, R$ 10 foi o serviço, a área pintada. Então, R$ 10 por 5 metros quadrados me dá R$ 2 por metro quadrado. Quer ver? E é tão verdade, se eu pintar 10 metros quadrados, se é R$ 2 o metro quadrado, 2 vezes 10 daria quanto, hein? 20. Mais 25, que é a parte fixa, paga o total de 45. Beleza? Então, aqui não tinha lido, não. Então, esse valor não é somente pela área pintada, e sim o total a ser pago. Então, nesse valor aqui, já estão incluídos o valor fixo também. Então, se eu sei que eu pago R$ 10 por metro quadrado, concordo que o meu Y, valor a ser pago, vai ser igual a 25 mais 2x. Vê se não é. Ó, vamos ver se bate? Se eu pintar 20 metros quadrados, quanto que é 2 vezes 20? 40. Mais 25, 65. Então, a função matemática que me permitiu criar aquela tabela ali, ó, é essa aqui. Então, eu fiz de cabeça. Nós vamos fazer na máquina, velho. Nós vamos fazer na máquina. Então, já ficou claro ali que a função é linear. Por que a função é linear? Porque sempre que o x varia de 5, o y varia numa mesma quantidade, 10. Então, isso é uma relação linear. Para uma mesma variação de x, eu tenho uma mesma quantidade de variação em y, ao longo de toda essa tabela. Mas para evitar, claro que, professor, eu fiz de cabeça, não quero usar maquininha não. Beleza, mas haverão tabelas, que eu vou ter valores, de repente, lá, decimais com 3 casas decimais, enfim. Então, se eu puder fazer na maquininha, beleza. Turminha, a máquina vai sempre apresentar para você o seguinte modelo linear. Na sua maquininha, o y vai ser sempre igual a A mais BX. Tá bom? Na matemática nossa do ensino médio, o modelo que você conheceu lá, que eu coloquei aqui no quadro hoje, é AX mais B. Mesma coisa, cara. Ele só trocou letrinha de lugar, tá ok? Na sua maquininha, o A apresentado por ela vai ser o termo independente. E o B vai ser o coeficiente de x. Beleza? Vamos lá, então? O que eu faço agora? Eu vou na tabela e vou pegar quaisquer 2 pontos. Por quê? Esses pontos estão todos sobre uma mesma reta. Então, se eu pegar um ponto aqui, ou 2 pontos mais próximos, a função é a mesma, cara. Então, quer ver? Vamos pegar 5,35, ó. Pegar aqui, ó, 5,35 e pegar aqui embaixo, 40,105. Vamos lá? O que eu faço agora? Eu vou primeiro calibrar minha maquininha.
para duas casas decimais. Vão comigo? Ó, mod, fix 2. Beleza. Então agora toda a resposta minha vai ser dada com duas casas decimais. Agora eu vou preparar minha maquininha para fazer uma regressão linear. Vamos lá? Para quem fez aquela aula do Ebert, cara, pô, foi perfeita. Essa função, ele começou a falar dela lá. Eu assisti a aula também. Então, ó, preparando a maquininha para uma regressão linear. Rege. Então, eu vou buscar aqui a função rege. Vão comigo. Mod, um mod só. Rege é a função 3. Aperta 3. Aí você tem, logo na primeira tela, lin log expoente. Linear, logaritma, expoente, potência, né? Exponencial. Eu quero linear, então aperto 1. Nesse momento, lá na sua maquininha, lá em cima, já ficou no visor, escrito lá assim mais à esquerda, um rege. Esse rege está te falando que você preparou sua maquininha para uma regressão linear. O que eu faço agora? Eu vou inserir meus dois pares ordenados. Como eu faço? Vão comigo, ó. Aperta lá. 5. Aí, aqui em cima, ó, do lado do M+, tem um vírgula. Esse vírgula aqui é para separar pares ordenados e não para escrever valores decimais, né? A vírgula de um valor decimal na sua maquininha é ponto. Então aqui, ó, 5,35 M+. Ó, M+. Ali, ó, tá vendo? Eu acabei de inserir N igual a 1, eu inseri um par ordenado em meu campo de memória 1. Coloco outro. 40,105 M+. Apareceu um N igual a 2. Eu inseri um segundo par ordenado no campo de memória 2. Beleza? Turminha, já está no campo de memória. Se eu quiser apertar o AC para zerar meu visor, pode à vontade. Já está no campo de memória. Ok? Vamos lá agora. Agora eu vou apertar Shift 2. Aparece essa galera aqui. O que você faz? Pega o seu replay e joga para a sua direita. Replay. Ó, replay. Opa! Apareceu aqui um A, um B e aqui um desviozinho padrão. Esquece disso. O A não é o número 1, então aperta 1. 1 igual. Opa, o seu A aí é igual a 25. Pode zerar o visor, ó, AC. Aperta Shift de novo, 2, e vai com replay para a direita até encontrar o B. O B é o número 2, então aperta 2 igual. Apareceu o B, que é o 2. Resultado. Agora é só escrever a sua função. Quem vai ser o Y? 25 mais 2x. Se quiser fazer um teste, testa a função, pô. Vamos lá. Nessa função, quem é quem aqui? O y é o valor a ser pago. E o x é a área pintada. Não é isso aí? O y é o valor total, já contemplando ali a parte fixa, né? E aí? Se eu pintar uma área de 30 metros quadrados, será que bate o valor aqui? Faz a conta. 2 vezes 30, 60, mais 25, ó, bateu. Tá bom? Turminha, vai e volte quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser, tá bom? Isso para mim é importante. Vou dar um pause, fazer mais uma questão com vocês. Espera aí.
Olá, turminha, ainda nessa questão aí, então eu já sei, a partir de uma tabela, se a relação é linear, eu já sei escrever a função que deu origem àquela tabela. Isso é importante demais para mim, viu? Agora, eu vou usar a minha função. Ó, y igual a 25 mais 2x, sabendo que o y é o valor a ser pago por x metros quadrados de área pintada. Vem cá comigo. Aí ele perguntou assim, Eduardo, agora, meu irmão, você com a função, qual seria o valor pago por 150 metros quadrados de área pintada? Então agora ele vai extrapolar a tabela. Ele quer um valor que não está na tabela. E para evitar eu fazer um passo a passo, eu vou usar a função. Então agora eu quero saber qual o valor pago por 150 metros quadrados de área pintada. 2 vezes 150, 325. 325 reais. Beleza? E aí, depois, qual a área máxima que pode ser pintada com 625 reais? Então agora, ele quer saber qual a área X que eu posso pintar com 625 reais. Vamos fazer aqui, ó. 625 é igual a 25 mais 2x. Quem vai ser o 2x, cara? Vai ser igual a 600. Galerinha dá quanto, hein? 300 metros quadrados. Ok? Vamos fazer outro agora. Vamos fazer mais dois. Aí depois eu lhe passo mais umas 3 questões, enfim. Mas eu quero que vocês, a partir de hoje, vocês, com relações lineares, vocês saibam de uma tabela chegar no gráfico, de uma função chegar no gráfico, da tabela chegar na função, do gráfico obter a função, tá bom? Você transitar pelo modelo geométrico, modelo aritmético, tabela, números, e o modelo algébrico, que são as funções algébricas, beleza? Vamos comigo. Fazer um próximo agora. Vamos lá? Deixa eu só dar um pause aqui para aproveitar o tempo de aula nossa. Espera um pouquinho. Vamos lá, turminha, aqui, ó. Essa aqui é a questão 3. Agora tem uma tabela também, uma tabela. E vamos lá, vamos ler. Com o auxílio de um cronômetro, marcando-se o tempo em horas, verificaram-se as distâncias percorridas por um móvel animado, né? Essas distâncias percorridas em determinados tempos foram registradas na tabela a seguir. Então, é fácil. Você coloca uma partícula em movimento, vai e aciona o cronômetro. Então, percebe-se que ela, em 0,2 horas, percorreu 10 quilômetros. Então, essa tabela me fala, cara, a distância percorrida em determinado intervalo de tempo. Ok? Então, aqui eu tenho uma variável dependente e uma variável independente. Tempo, cara, é sempre independente. Quem controla o tempo depende de quê, meu Deus do céu? Então, ó, o tempo aqui, ó, o tempo é minha variável independente. Enquanto que a distância é minha variável dependente. Então, eu tenho variável de domínio, quem domina a relação é o tempo, né? Para cada tempo de viagem, eu tenho uma distância percorrida. Se eu deixar o corpo viajar por um maior tempo, ele vai percorrer maior distância, né? É até uma função crescente, né? Quanto maior o tempo de viagem, maior distância percorrida. Então, a letra A ele quer
Eduardo, indique a variável dependente e independente, está aí no quadro. Letra B, expressar uma lei matemática que relaciona a distância percorrida com o tempo. Então, vamos lá, vão comigo. Se eu vou fazer na minha maquininha, se eu faço na máquina, então eu estou buscando um modelo onde tem-se o y igual a A mais bx. Onde o y aqui, galera, ó, é a distância percorrida. E o x é o tempo de viagem. Beleza? Vamos lá? Vamos de maquininha, né, galerinha? Vamos lá? Ó, aí preste atenção. Você acabou de sair de um probleminha de regressão. Então, no seu campo de memória estão inseridos pares ordenados, que pertencem a outra questão. Eu vou agora inserir novos pares ordenados. Vão comigo. Ó, vão comigo. Eu vou apertar Shift CLR, Clear. Tá vendo? Aí vai All, tudo. Então eu quero limpar tudo. Aperta o 3, igual. Reset All, limpei tudo. A sua maquininha voltou para a configuração de fábrica. Vamos lá então. Vamos fazer o quê? Mod, fix duas casas decimais. Fixei duas casas. Mod, reg linear, que é 1. Fixei duas casas e preparei minha maquininha para fazer uma regressão linear, para escrever uma função linear. Aí você vai na tabela e vai escolher. Escolhe outra aí, cara. Não escolhe o meu, não. Vê se bate. Escolhe lá dois pares ordenados quaisquer. Ó, eu vou pegar esse cara aqui agora, ó, esse camarada aqui e esse aqui. Vamos lá? Eu peguei o 0,4 e 20 e 2 e 100. Vamos lá? Vou agora, então, guardar os pares ordenados em meus campos de memória. 0,4,20 M+. Agora, 2,100 M+. Guardei os dois. Direto, hein? Agora, ó, Shift. Aí, ó, posso apertar o AC à vontade. Eu já guardei no campo de memória lá dois pares ordenados. Agora posso apertar o AC, só não aperta o Shift Clear, senão eu vou limpar minha memória. Pô. Faz comigo não. Vamos lá agora? Shift 2. Vou caminhar com replay até o valor de A, que é 1. 1 igual. Então, o meu A aqui vale 0. Ó. O meu A é igual a 0. AC. Shift 2. Vou caminhar até o valor de B. B é o 2, que vale 50. B vale 50. Resultado. Quem que é a minha função? Minha função y igual a 0 mais 50x. Quem vai ser o y? 50x. Beleza? E aí? Aí você pode testar, pô. Será que é? Ó, quando x for igual a 0,4, faz aqui. 50 vezes 0,4. Opa! Vai ser igual a 20, né? Então, essa tabela foi construída com base nessa função linear. Aí vamos responder. Calcular a distância percorrida num tempo de 2,8 horas. Ó, então, ó, distância percorrida em 2,8 horas vai ser igual a 50 vezes 2,8. 50 vezes 2,8, 140. Depois ele pergunta, Eduardo, calcular o tempo quando a distância é 330. Ele quer saber em quanto tempo, que é o x,
ele percorre 330 quilômetros. Então agora, ó, 330 é o meu y, é igual a 50x. Quem vai ser o x? 330 por 50. Quanto dá, galerinha? Dá 6,6. Ó, boa, 6,6. 6,6 horas. Beleza? Vou fazer mais um. Então, ó, nós vamos ter 1 hora de aula gravada. Vai no seu tempo aí, cara, no seu tempo. Depois eu vou lhe passar mais umas. Aí você vai terminar essa folha aí e vou lhe passar mais umas 2 ou 3 questões. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, turminha aqui, ó. Vamos fechar então, né? Essa questão aqui, ela faz assim, quer ver? O gráfico esboçado, essa eu fiz uma muito parecida com vocês. O gráfico esboçado da função f de x, só que se eu for fazer a função em minha maquininha, o meu modelo lá básico não é esse não, viu? Então, para mim, a função é um f de x igual a mais bx. Beleza? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, y igual a mais bx. Toda leitura de um gráfico linha como esse aí se faz assim, ó. Como que essa grandeza se comporta em função dessa. Então, você está numa fábrica, numa linha de produção. Cara, existem custos fixos para aquela linha de produção. Quanto mais artigos eu produzo, quanto maior a quantidade produzida, mais diluído vai ser esse custo fixo. Ou seja, o valor da unidade vai ficar menor. Eu tenho que entender isso aí, né? Vamos lá então. Vamos comigo. Pensa. Por isso que um artesão, um artesão cobra mais caro por seu produto. O cara produz um a cada mês, o cara pinta um quadro a cada mês, né? Se eu pintasse 300 quadros no mês, eu poderia, diluir o quanto eu quero ganhar por 300 quadros. Mas não, se eu pinto um quadro só, eu vou então creditar, ou melhor, eu vou então nele, né, isso aí, nele, cobrar o valor, né, de meu trabalho mensal num só quadro. Um artesão é igual. Vamos lá. Então, numa linha de produção, quanto mais quantidades produzidas, menor o custo unitário, porque o custo fixo é diluído, né? Vamos lá, vamos comigo. Aqui então, eu tenho o seguinte, ó, esse gráfico me fala quanto custa cada peça para esse nível de produção. Se eu produzir 720 peças, vai custar R$ 10 cada uma. Se eu produzir 1.020 peças, vai custar R$ 8 cada uma. Ele quer saber quantas peças eu tenho que produzir para custar R$ 6 cada uma. Então, ele quer fazer uma extrapolação gráfica. Ele quer pegar esses 6 aqui, ó. Quer saber lá no gráfico qual a quantidade que eu tenho que produzir para que eu tenha R$ 6 como custo unitário. Vamos fazer uma regressãozinha linear. Vamos lá? Aqui, ó. Pessoal, eu não tenho tabela, velho. O que eu faço agora? Pô, vai no gráfico. Aqui, ó. Esse ponto aqui sugere esse par ordenado aqui, ó. 720, 10. E aqui, 1020, 8. Então, ó. 720, 10 e 1020, 8. Vamos lá? Limpei minha maquininha, Shift Clear, All, limpei tudo. Vão comigo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 720,10 M+. Assim, limpei tudo e não programei a maquininha
para uma regressão. Vamos lá, então. Mod, eu quero com duas casas. Mod, reg, linear 1. Pronto. 720,10 M+. 1020,8 M+. Shift 2, caminhei até o A, igual a 14,8. Confere o seu aí. E o B? Shift 2, caminhei até o B, menos 0,01. Beleza. Então, quem é a minha função? F de x igual a 14,8 menos 0,01x. Turminha, olha quem acompanha o x aqui, tá vendo? Quem acompanha o x, ali é negativo. Lembra dessa ideia? A função é decrescente. E realmente é aqui o gráfico, ó. Quanto maior quantidade produzida, menor custo unitário, né? Tá batendo tudo aqui agora. Ele quer saber qual a quantidade que eu tenho que produzir para que eu tenha um custo unitário igual a 6. Então, 6 vai ser igual a 14,8 menos 0,01x. Vai ficar assim, menos ou vai ficar positivo. 0,01x igual a 8,8 menos 6, né? Quem vai ser o x? Faz a maquininha aí. 880. Ó, peças. Então, para custar, não tem um trem errado aí, ó. Tem um trem errado, pera um pouquinho. 14,8 menos 6. 14,8 menos 6 divide por 0,01, 880 peças. Ah, tá. Não, não tá certo não, viu? Espera um pouquinho. Eu vou refazer aqui. Vou refazer ali, espera um pouquinho. Shift Clear 3, limpei. Shift Mod All. Tá. Vamos lá, mod, fix, duas casas. Mod, regressão linear. Vou repetir aqui, hein? 720,10 M+. 1020,8. Isso, M+. Shift 2 a 14,8. Beleza. Shift 2 B 0,01 negativo. E aí então, vão comigo. Positivo 0,01 para ser R$6, eu tenho que fabricar 880 peças. R$6. 14,8 tá certinho mesmo. Matou. Aqui, ó. Tá aí. Tudo bem? Beleza? Turma, então olha só. Ficaram para trás aí algumas questões 10, 11,
você faz, e aí já vou passar para vocês algumas questões que atendem, né, ao nosso próximo assunto, curva de demanda e oferta. Beleza? Aproveitem aí, dê o pause na hora certa, aprenda a usar a maquininha para poder ganhar tempo. Não vacila não. Gente, um abraço, até logo, galerinha. Tchau, 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 tchau. Olha só, então, numa próxima aula, eu vou tirar suas dúvidas, e vou também trabalhar com vocês aí já a parte teórica de demanda e oferta, já inserindo modelagem matemática. Tá ok? Um abraço, galerinha. Tchau. Divirtam-se aí.